capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos, versos 46 a 52. Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Até aqui, irmãos, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e rogar a iluminação do Santo Espírito de Deus. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, este trecho da Sagrada Escritura, que será exposto nesta noite para a nossa edificação. Nós oramos nesta hora: ilumina-nos o coração, a mente, para que entendamos tudo aquilo que está escrito aqui, que sejamos edificados, que nesta noite ouçamos a tua voz, para a honra e glória do Senhor mesmo, e para que nós nos conformemos mais à imagem de Cristo, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Fala conosco nesta noite, Senhor, é o que nós te pedimos, rogamos, por amor de Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, na introdução desta mensagem, eu gostaria de propor um breve exercício a todos nós. Um breve exercício. Imaginemos agora, por alguns instantes, como é viver com deficiência visual. Imagine por alguns segundos, meu irmão, minha irmã, como seria a tua vida se, ao acordar amanhã, de repente, tudo ao seu redor estivesse envolto em completa escuridão. Pense comigo, imagine comigo. Você já não pode mais ver a luz do sol, não pode mais ver as cores vibrantes da natureza, não pode mais ver o rosto das pessoas que ama. Nada, absolutamente nada, a não ser escuridão. Como é que você se sentiria, meu irmão? O que é que você pensaria? Como a sua vida cotidiana seria impactada? Enfim, como você acha que viveria num mundo completamente sem luz? A passagem que nós lemos hoje, irmãos, conta a história de alguém que enfrentou essa difícil realidade por muito tempo em sua vida. Um homem cego e por isso mesmo à margem de muitas coisas em seus dias. Mas um homem, irmãos, que mesmo enfrentando limitações e dificuldades, testemunhou como a fé em Jesus pode lançar luz sobre as partes mais sombrias da nossa existência. Transformar-nos de fato e por completo. Então é a partir da sua história, a história de Bartimeu, que nesta noite nós aprenderemos, bastante atenção, duas lições, duas verdades. Duas verdades que nos ensinam o que fazer em momentos difíceis, como este em que se encontrou esse homem, e o que esperar como resposta de nosso Senhor quando a Ele buscamos. Duas lições, portanto, para esta noite, tendo como base este texto que acabamos de ler. E a primeira delas é a seguinte: se você tem o costume de tomar notas, aqui vai a primeira lição, a primeira verdade desta noite.
em situações difíceis, o melhor que podemos fazer é clamar a Jesus com fé. Repito, a primeira lição desta noite: em situações difíceis, o melhor que podemos fazer é clamar a Jesus com fé. É o que nos ensinam, irmãos, os versos 46 a 48, para ser mais específico, para os quais eu peço que voltemos os olhos agora. Por favor, volte os olhos comigo, com bastante atenção, para os versos 46 a 48, inicialmente. Assim escreve Marcos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos começa a narrativa, irmãos, contando que Jesus e aqueles que o seguem, vejam, estão na última etapa da viagem para Jerusalém, agora passando por Jericó, a alguns poucos quilômetros da cidade santa, onde o nosso Senhor entregará a sua vida para reavê-la 3 dias depois. De acordo com Marcos, além dos discípulos, numerosa multidão acompanha o mestre. Foi o que nós lemos aqui no verso de número 46. O que não é de estranhar, irmãos, convenhamos. Por quê? Vamos nos lembrar. A essa altura de seu ministério, Jesus já era muito popular, bastante conhecido. Portanto, uma multidão o segue. E é na passagem por essa cidade específica, chamada Jericó, que entra em cena essa personagem emblemática chamada Bartimeu. Bastante atenção. Esse não é um nome próprio. Acontece que na língua aramaica, que era a língua popular dos dias de Jesus, a língua falada no cotidiano das pessoas daquela região, a palavra bar significava filho. Então, Bartimeu significa literalmente filho de Timeu. Não é um nome próprio, mas uma explicação, filho de Timeu. Percebam, inclusive, irmãos, que Marcos faz essa explicação no verso 46. Ele diz: Bartimeu, cego mendigo, aí vem a explicação, filho de Timeu. Então, estão lembrados? Muito provavelmente, Marcos escreve esse seu evangelho a pessoas gentias. Muito provavelmente, como nós já vimos, ele está escrevendo a crentes de Roma, que não eram judeus, portanto, que não estavam familiarizados com a língua e com os costumes judaicos. Portanto, ele explica o significado da alcunha pela qual este cego era chamado, Bartimeu, filho de Timeu. De todo modo, vejam que Marcos está destacando desde já o seguinte: tratava-se de um homem sem prestígio, um homem sem importância à sociedade, a começar pela forma como ele era chamado. Vejam, ele sequer tem nome próprio. O seu nome remete à identificação familiar. E de fato, irmãos, a situação desse homem era bastante difícil. Diz Marcos que tratava-se de um cego mendigo, ou seja, um homem miserável. Um homem submetido à mendicância, muito provavelmente em razão de sua deficiência física. Um homem, irmãos, que estava realmente à margem. Prestaram atenção ao que Marcos diz no final do verso 46? Onde ele estava? Sentado à beira do caminho. Ou seja, literalmente, irmãos, marginalizado, excluído, à beira da estrada, pedindo esmolas. A Páscoa estava chegando. Muitas pessoas estavam indo para Jerusalém para as festividades de Páscoa. E com isso, passariam por Jericó. Logo, essa era uma oportunidade grande de receber ajuda, de receber esmolas. A quantidade de pessoas circulando por aquela região era grande. Portanto, lá está Bartimeu, cego, à margem, excluído, proscrito, vivendo mais um dia
de dificuldade. Mais um dia na escuridão, humilhado, desprezado, à margem. Mas aquele dia, irmãos, não seria um dia como outro qualquer. Bartimeu não pode ver, é verdade, mas pode ouvir. E ele ouve naquele dia, irmãos. Isso deve ter enchido o seu coração de expectativa. Marcos conta no verso 47, ele ouve que Jesus, o Nazareno, está passando por ali. Naquele tempo, irmãos, havia muitas pessoas chamadas Jesus. Esse era um nome comum entre os judeus. Fazia referência a Josué. Era um nome popular, portanto. Mas vejam, esse Jesus que passa por Jericó agora não é um Jesus qualquer. Marcos conta no verso 47, é Jesus o Nazareno. É o homem, irmãos, conhecido pelas curas maravilhosas. O homem que liberta oprimidos das trevas. Passa por Jericó o homem que faz coxos andarem. O homem cuja fama se espalhou por todo Israel. E como já vimos em mensagens passadas, até além de Israel. O homem que traz mortos à vida. Nós não sabemos exatamente como, mas Bartimeu também já conhecia Jesus, já tinha ouvido falar da fama desse pregador. E justamente por isso, ouvindo que ele passava por ali, diz Marcos, ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz Marcos, irmãos, que as multidões tentam calar aquele homem. Nós lemos isso no verso 48. As multidões o repreendem para que se cale. Talvez as multidões julguem que aquele homem vai atrapalhar Jesus, vai importunar o mestre. Talvez as multidões julguem que Jesus não tenha tempo a perder com pessoas como ele, miseráveis, à margem, excluídas. Talvez as multidões julguem que Jesus fosse importante demais para ser incomodado por um mendigo cego. Mas aquele homem não se cala, irmãos. Diz Marcos que ele cada vez gritava mais. E vejam, ele realmente sabe quem é Jesus. Trata-se de um homem que tem fé e discernimento sobre a pessoa de Jesus. Porque o que é que ele grita? Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Por que Jesus é chamado assim, irmãos? E de que modo isso revela a fé e o discernimento de Bartimeu? Vamos nos lembrar do texto que nós lemos mais cedo no culto, lá no segundo livro de Samuel. O que é que nós vimos lá no 7º capítulo do segundo livro de Samuel? Deus prometeu a Davi, por intermédio do profeta Natã, seu trono jamais teria fim. Deus prometeu a Davi um descendente, por meio de quem o seu trono seria estabelecido para sempre. Essa promessa, inclusive, irmãos, foi reiterada em diversas outras ocasiões no Antigo Testamento. Ela é mencionada nos Salmos, ela é mencionada nos profetas, e exatamente por isso, Israel aguardava com muita expectativa a chegada desse descendente de Davi, desse que se assentaria para sempre no trono de Davi. O povo de Deus sabia, portanto, que a chegada desse descendente de Davi marcaria um novo tempo. O próprio Messias, o ungido do Senhor, cumpriria essa promessa. Então vejam como o clamor de Bartimeu demonstra a fé e a correta compreensão. Ele sabe que Jesus não é um homem qualquer. Ele sabe que Jesus não é um mero professor ou um mero curandeiro. Ao contrário dos discípulos que ainda não compreendem bem
a obra e a pessoa de Jesus, esse homem marginalizado, excluído, à beira do caminho, deficiente visual, sabe quem é Jesus. É o filho de Davi. Ele clama. É o Messias prometido, aquele que traz o reino de Deus. Por isso ele clama, irmãos. Clama com fé, com persistência, a despeito da oposição da multidão. Ele clama, porque sabe quem é Jesus. E aqui nós aprendemos a primeira lição desta noite. Em situações difíceis, o melhor que podemos fazer é clamar a Jesus com fé. Em situações difíceis, o melhor que podemos fazer é clamar a Jesus com fé. Algumas aplicações dessa nossa primeira verdade. Eu quero perguntar a você nesta noite. Você tem passado por alguma situação difícil na vida, meu irmão? Tem enfrentado alguma dificuldade ou alguma condição adversa em sua vida? Se sim, não duvide, não há nada melhor a fazer em situações difíceis, adversas, do que clamar a Jesus. Portanto, no desespero, meu irmão, clame por Jesus. Na dificuldade, minha irmã, clame por Jesus. Na hora da prova, da adversidade, dos perigos, do desespero, nos momentos em que parece não haver saída, clame por Jesus. Erga a tua voz a Jesus. Insistentemente busque por Jesus. Sabem, irmãos, nas horas difíceis, nós temos a tendência de jogar a toalha. Temos a tendência de desistir das coisas. Pensamos que é o fim da linha. Desanimamos. Nos afastamos do Senhor, nos afastamos da igreja. Nos esquecemos que servimos a um Deus que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, que pode ouvir o nosso clamor, não importa qual seja a situação. Portanto, clame, meu irmão. Peça a ajuda de Cristo na hora difícil. Peça a ajuda de Cristo na hora da adversidade. É isso que você tem feito? É a Cristo que você tem clamado em meio às dificuldades? Clame por Jesus com fé, irmãos. Grite se for necessário, mas peça a ajuda de Cristo. Não há ninguém melhor para nos socorrer, para nos ajudar, que não seja Cristo Jesus. Olha só que coisa, Bartimeu enxergou isso, mesmo sendo cego. Às vezes, nós temos perfeita visão, mas na hora da adversidade, da dificuldade, ficamos como que cegados. Nos esquecemos que servimos ao Filho de Davi, que pode nos socorrer e ter misericórdia de nós. Então, na hora da tribulação, clame a Jesus. Em situações difíceis, é o melhor que podemos fazer. Clamar a Jesus com fé. Primeira lição desta noite. E sabem por quê, irmãos? Sabem por que isso é o melhor que nós podemos fazer? É a segunda lição quem nos dirá. A segunda verdade desta noite nos responderá essa pergunta. E a segunda lição é a seguinte. Aqui vai. Jesus nos recebe e nos transforma quando clamamos a Ele com fé. Jesus nos recebe e nos transforma quando clamamos a Ele com fé. Para que vejamos isso por fim, vamos terminar olhando para os versos 49 a 52 agora. Por favor, voltem os olhos comigo para os versos 49 a 52. A passagem termina assim escreve Marcos. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então
Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Como é que a narrativa termina, irmãos? Vejam, a multidão tentou reprimir Bartimeu, mas a tentativa de nada adiantou. Ele gritou cada vez mais. E agora, diz Marcos, Jesus ouve o clamor daquele mendigo. Jesus para a sua caminhada. Literalmente, irmãos, na língua grega original, Marcos nos conta que Jesus permanece parado, em pé, intacto, ouvindo um clamor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E como é lindo isso aqui, irmãos. Porque qualquer pessoa teria continuado a caminhada ao ouvir um mendigo chamando o seu nome, não é verdade? Qualquer pessoa teria passado ao largo de um homem miserável, à margem, um mendigo cego. Qualquer outra pessoa, irmãos, cercada por grande multidão, teria dado a mínima atenção aos berros de um homem pobre, à margem, miserável. Mas Jesus não é qualquer pessoa. O filho de Davi, irmãos, o Messias de Israel, ouve um clamor em Jericó, cheio de fé, e diz Marcos, imediatamente interrompe a sua jornada, para a sua caminhada, para receber aquele que está clamando. Porque este é o Jesus, irmãos, que recebe os ignorados. Este é o Jesus que recebe os marginalizados. Este é o Jesus que recebe as pessoas que sabem que nada podem oferecer a Ele. Esse é o Jesus que recebe as pessoas que se achegam a Ele como crianças, como já aprendemos em outras passagens. E assim vem a ordem do Senhor, verso 49, chamai-o. A mesma multidão agora que tentava silenciar Bartimeu é ordenada a chamá-lo. Uma fé, irmãos, como a de Bartimeu, não fica sem resposta. Tem bom ânimo, a multidão diz a Bartimeu, levanta-te porque Jesus te chama. E imediatamente, vejam o que Marcos nos conta, imediatamente, ele se levanta de um salto, apressadamente, verso 50, lançando de si a capa e vai ter com Jesus. Vejam o que Marcos está nos contando. Jesus o chama e Bartimeu imediatamente deixa para trás o pouco que tem. Talvez tivesse algumas esmolas, certamente tinha uma capa, uma vestimenta mínima, mas o pouco que tem, ainda que lhe seja muito diante de sua miséria, é deixado para trás, para que ele se dirija até o Senhor, para que ele se dirija até o Mestre. Ele simplesmente vai até o filho de Davi e ouve uma pergunta que para nós é bastante familiar, não é mesmo? Verso 51, que queres que eu te faça? Por que bastante familiar? Estão lembrados da passagem anterior? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, querem fazer um pedido a Jesus. Estão lembrados? Senhor, queremos que o Senhor nos conceda aquilo que vamos te pedir. E aí Jesus diz, opa, peraí, o que vocês querem que eu faça a vocês? A mesma pergunta. Mas como é que os discípulos responderam? Senhor, nós queremos nos assentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, na glória que lhe está reservada. Os discípulos querem prestígio, poder, influência. Nós já vimos isso no sermão passado. Agora, Jesus quer provar o coração deste pobre mendigo. E você, Bartimeu? O que você quer que eu te faça?
Jesus poderia tê-lo curado, irmãos, imediatamente, não poderia? Sem fazer qualquer pergunta. Um homem cego. A necessidade de Bartimeu era patente, facilmente vista. Não é muito difícil reconhecer alguém com deficiência visual. A resposta mais prática de Jesus, portanto, seria curá-lo de imediato, sem fazer qualquer pergunta. Mas Jesus pergunta. Exatamente a mesma questão que fez a Tiago e a João no relato anterior. E como diz um comentarista desse texto, é porque Jesus não quer simplesmente fazer algo para Bartimeu, mas fazer algo com Bartimeu. A pergunta em si, irmãos, tem por objetivo estimular a fé daquele homem. E ao contrário dos filhos de Zebedeu, que responderam interessados em poder, em prestígio, em influência, ele diz, verso 51, Marcos registra: Mestre, que eu torne a ver. Vejam, ele não pede por riqueza, não pede por poder, por influência, por sucesso, mas em humilde confiança no Filho de Davi, pede apenas para que tenha sua visão restaurada. O pedido é justo, irmãos. O pedido visa a reparação de uma necessidade básica. Ele não pede nada mais do que simplesmente ser humano. Então Jesus responde de maneira extremamente maravilhosa: vai, a tua fé te salvou. Verso 52. Bartimeu volta a enxergar. Sabe por quê? Porque esse é o Messias, que cumpre a profecia de Isaías 35. Não foi o que nós lemos mais cedo? Os olhos dos cegos seriam abertos. E é o que acontece aqui. Pela fé, aquele homem é curado. Para terminarmos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Porque o que é que diz Jesus no verso 52? Vai, a tua fé te curou. É isso? O que é que Jesus diz? Vai, a tua fé te salvou. Como sugere o texto, irmãos, os olhos físicos de Bartimeu não foram os únicos a serem curados. Seus olhos espirituais também foram abertos. Ele não só foi curado fisicamente, ele também foi salvo. Foi transformado física e espiritualmente. E aqui querem ver a prova disso? Para não concluírem que o pastor está inventando para deixar o sermão bonito, deixem-me convencê-los de que o texto nos diz isso, nos sugere isso. Vejam o final do verso 52. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Isso é muito bonito, irmãos. Como é que começa o texto? Bartimeu está à margem, à beira do caminho. E agora, depois de encontrar com Jesus? Ele vai pelo caminho. Ele segue o caminho. Dá margem para o caminho, porque transformado pelo Filho de Davi, porque teve um encontro real com Cristo. E assim o texto termina nos ensinando: Jesus nos recebe e nos transforma quando clamamos a Ele com fé. Algumas aplicações para terminarmos. Sabem, irmãos, porque não há nada melhor a fazer na hora da dificuldade do que clamar a Jesus? Porque quando nós clamamos com fé, Ele nos recebe de braços abertos e nos transforma total e completamente. Olha como é lindo que o texto diz: nós não precisamos ter dinheiro para ser recebido pelo Senhor de todo o universo. Nós não precisamos ter prestígio. Há lugares no mundo em que você só é recebido de braços abertos
se tem dinheiro, se tem prestígio, se tem influência, se tem poder. O nosso Jesus recebe todo aquele que a Ele se achega com fé. Você não precisa agendar hora, não precisa ser filho ou filha de pessoa importante, não precisa nem ter um nome conhecido de todos. Basta que se achegue a Ele com fé, crendo. Ele nos transforma. Por isso, busque por Jesus, meu irmão. Não deixe de clamar, minha irmã. Nós somos transformados quando fazemos isso com fé. Crente, clame. Clame por Jesus na luta contra o pecado. Não tente vencer o pecado por si mesmo, com suas próprias forças, mas clame. Clame a Jesus com fé. Ajuda-me, Senhor. Tem compaixão, tem misericórdia de mim. Se a tua família está em crise, meu irmão, teu casamento não vai bem, clame a Jesus. Peça com fé a Jesus por compaixão, por misericórdia. Ele pode transformar relacionamentos quebrados. Se os filhos estão se perdendo, clame a Jesus. Se o desânimo toma conta do teu coração, eu não tenho mais vontade de fazer nada, de vir à igreja, de servir a Deus, eu só quero ficar deitado. A tristeza toma conta do meu coração, mesmo que eu não queira. Clame a Jesus com fé. Peça ao filho de Davi, ele é a pessoa certa, meu irmão, minha irmã, a recorrer, porque Ele nos transforma. E se você ainda não é crente, se ainda não o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, se você ainda vive à beira do caminho, de modo miserável, vive uma vida sem sentido, sem propósito, sem significado, se ainda está cego espiritualmente, o recado também é para você: clame por Jesus. Hoje mesmo, clame a Ele com fé, porque Ele nos recebe, irmãos, de braços abertos e transforma a nossa vida por completo. Essa é a segunda e última lição que temos aqui. Jesus nos recebe e nos transforma quando clamamos a Ele com fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que sempre dirijamos o nosso clamor ao Senhor, assim testemunhemos em nossa vida a sua transformação. Em nome dele mesmo. Amém.